Graça e paz, queridos. Que bom, estamos aqui com o programa Crescer com CPMW, a nossa editora dedicada a fazer literatura com excelência. Nós entramos na sua casa, nós colocamos material de conteúdo na sua mão, nós crescemos com você, amém? Crescemos quando nós planejamos um produto para que ele possa lhe atender, e você sabe que sempre que é assim, quem cresce mais é aqueles que se dedicam a produzir esse produto. Então, seja a partir do texto que nós recebemos, seja através do trabalho de produção desse texto, seja através da dinâmica de fazer esse trabalho chegar na sua mão, a editora cresce em experiência, cresce em conhecimento, cresce em conteúdo, e isso é bom demais. E você cresce também. Cresce recebendo materiais como esse, que nós vamos falar dele aqui, ó, em suas mãos, em sua casa. Você cresce quando lê, você cresce quando prepara a sua aula, você cresce quando senta com a sua família, com o seu pequeno grupo, você cresce quando você para estudar, não é verdade? E que riqueza de conteúdo hoje a gente tem à nossa disposição, disponível para que nós possamos usar no nosso dia a dia, seja no nosso ministério, na formação das nossas famílias, seja na nossa vida pessoal. Nós temos um produto, um material para chegar à sua casa e fazer com que você tenha os recursos necessários para esse crescimento. É isso aí, pastor, que alegria! E hoje num bate-papo super especial com a nossa querida escritora missionária Paulina. Ela que é autora de algumas revistas, publicações para a faixa etária de adulto. Hoje vai estar aqui com o pastor Aguinaldo nesse bate-papo todo especial. O programa Crescer tem muito conteúdo e muita ferramenta para você que está aqui com a gente. Vamos lá, pastor! Programa Crescer! É isso aí, hoje a gente está destacando essa revista aqui, ó. Material de excelência, vencedoras em Deus. Será que foi nessa revista, Paulina? Ela vai me falar daqui a pouquinho que surgiu o ministério que hoje a Eliane, né? Eliane Cremente está à frente, né? Vencedoras em Deus. Tem um ministério na Central de Petrópolis que se dedica a orar, né? Com mães que estão lutando, batalhando com seus filhos. E elas têm uma dinâmica de oração, né? São mães de joelho, mãe intercessora, buscando a Deus. E também mulheres que enfrentam desafios, né, como solteiras, e esses desafios, né, do universo feminino. Mas essa revista é a Vencedoras em Deus. E tá aí, ó, 13 lições top foram tiradas da Bíblia, baseada em 13 mulheres fantásticas que tem lições que podem e devem ser aplicadas no dia de hoje. Por exemplo, Joquebede, né? A mulher do cesto de junco. Como não falar de Joquebede, né? Se Moisés foi um homem, um personagem bíblico tão relevante, tão importante na história da Bíblia. E por trás desse grande homem tem uma mulher que acreditou na promessa, que creu que o Senhor que promete, Ele dá o libertador, e ela faz então com que aquele momento fosse um momento de preservação de vida, para que Israel pudesse ter o seu libertador. Raabe, não é verdade? A prostituta que morava em cima dos muros de Jericó, que acolheu os espias e foi a única salva junto com toda a sua família por causa do seu ato, né? Para que Israel pudesse entrar naquela terra, conquistar. E lá na frente, a última mensagem que eu ouvi a Paulina pregar, ela citou Raabe, né? Porque ela trabalhou a genealogia da vida de Jesus, e lá está Raabe, essa mulher extraordinária que entra na história para... E aí a gente vai falar de Zípora, esposa de Moisés, Ruth, o amor incondicional dessa mulher, as atitudes de Abigail, né? Marido não teve discernimento, que poderia ser um aliado de Davi, e de repente essa mulher consegue ter esse discernimento, essa visão. Vamos falar daquela sunamita que abriu a sua casa para o homem de Deus. Ana, um exemplo na terceira idade, para onde olhar, para onde mirar. E olha que nós estamos numa cidade, Petrópolis,
Nós temos um grupo muito grande da terceira idade. E Ana se torna essa mulher para onde nós olhamos nessa fase da vida. Vem então a mulher samaritana, extraordinária, João capítulo 4, né? Eu costumo destacar que essa mulher consegue ver o que nem os apóstolos conseguiram ver. Porque os apóstolos entram na cidade de Sicar e eles limitam-se a comprar o alimento para a continuidade da viagem. Mas essa mulher não. Essa mulher consegue ver além. Porque esses apóstolos, sabendo quem estava na porta da cidade, poderiam ter anunciado: olha, se vocês soubessem quem está aí, tem um camarada extraordinário aí, um homem sobrenatural, é o Filho de Deus, já vi ele curar, já vi ele dar vista aos cegos, já vi ele levantar paralíticos, já vi ele multiplicar pães, e ele está aí, é uma oportunidade única. Nem sei se vocês vão ter essa oportunidade novamente, mas eles não fazem isso, querido. Eles entram no mercado, eles compram um alimento, eles entram na padaria, eles compram o pão, eles compram o leite, eles levam a água, a bebida, e eles voltam sozinhos. Enquanto essa mulher, depois de ter um encontro com Jesus, ela vai à cidade e ela traz um grupo de pessoas com ela. Eita, que coisa maravilhosa, né? Mulher samaritana, Lloyd e Eunice, né? Você vai ver essas mulheres da vida de Timóteo, por exemplo. Que coisa extraordinária. Gerações, né? Fé de gerações. Marta e Maria ouvem antes de servir. Mães com filhos sob perigo. Ana gerando um profeta de Deus. E Sara e Agar, né? Em paciência e em submissão. E a gente vai ver o que se constrói em cima disso, beleza? Eu vou chamar um vídeo aí, um vídeo do CPMW. Logo depois desse vídeo, vou abrir as câmeras aqui para nossa missionária Paulina e a gente vai mergulhar aqui num bate-papo bacana aí sobre a Bíblia. Amém? Olá, queridos, graça e paz. Eu sou a Andréia, faço parte do time de vendas do CPMW. Hoje trazemos para vocês uma super novidade. Você que é pai ou educador precisa conhecer o Almanaque da Turma do Wesley, um modo divertido e dinâmico de ensinar histórias bíblicas. Nele, você vai encontrar enigmas, palavras cruzadas, passatempo, caça-palavras e muito mais. Faça as crianças se divertirem com esse material incrível. Compre pelo nosso site ou por algum de nossos contatos. Somos o CPMW, somos sua editora cristã. É isso aí, somos CPMW, somos a sua editora cristã. Um abraço, Andréia, tá aqui na minha mão o almanaque, ó. As crianças ficam loucas quando pegam isso aqui, né? E a turma do Wesley, você que é wesleyano, você, olha quantas cores, né, nesse material. Veja que riqueza, porque criança gosta disso, não é verdade? Não só apenas o conteúdo, mas também é uma questão visual. E o CP tem essa preocupação. Para cada histórias que nós apresentamos, tem as atividades também. São palavras que você deve achar, né? Palavras cruzadas, são perguntas que podem ser respondidas, são dinâmicas que são apresentadas. Então tá aqui, ó, você sabia? E aí você vai caminhando aqui, um conteúdo rico para que você possa aplicar. E o melhor de tudo é o preço desses produtos, né? Super acessível, você pode comprar até em quantidade para presentear crianças da rua que você mora, crianças da sua igreja, crianças lá do colégio onde o seu filho estuda. Vai ser top demais, amém? Tá aí a nossa Paulina. Eu falei para ela que esse casaco maravilhoso que ela tá aí é o sonho de todo metropolitano, Paulina, né? Paulina, a paz do Senhor, uma maravilha te receber aqui, uma bênção, né? A gente tem visto o seu trabalho há muito tempo e a gente vai falar um pouco aqui dessa história que foi se construindo, né? Que é uma história, não se começa da noite para o dia, e ela foi se construindo, resultou aí em livros que você já escreveu, editou. Você vai falar um pouquinho deles para nós como escritora, em materiais, em parceria, né, com o CPMW, e também desse legado, né, de pastora, de dirigente de trabalho, de professora de seminário, de escola bíblica dominical, essa paixão que você tem pelo ensino, né, e a influência que você teve sobre tantos hoje
pastores, eu escuto, estou em Petrópolis agora, mais do que antes, escuto muitos pastores dizer que você foi professora, que acompanhou, que instruiu, que inspirou, que tornou viável e possível, né, eles estarem no ministério. A paz do Senhor, quero te deixar aí à vontade para cumprimentar aí as pessoas que estão conosco. Amém. Graça e paz, é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. E eu espero que esse tempo seja um tempo de crescimento, né? Que essa é a proposta. É para isso que estamos aqui, esse é o alvo de Deus para a nossa vida. E eu espero que aquilo que nós vamos compartilhar seja uma ferramenta nessa manhã que Deus esteja dando para você. Porque eu acredito que todo o tempo que nós temos, tudo que fazemos, ele corrobora dentro do projeto de Deus para o nosso crescimento. Essa é a nossa expectativa para vocês nessa manhã. E é um prazer estar com vocês aqui. Amém, amém, Paulina. Paulina, vamos ganhar tempo aí, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como que surgiu essa paixão pela literatura, né? Sempre nos nossos contatos você estava com a Bíblia na mão, ou um livro, ou falando de algum conteúdo que você leu. Como é que surge essa paixão pelos livros, né? Pela literatura? Eu acredito que foi desde criança, porque eu tinha 6 anos de idade, a minha mãe se converteu, eu tinha 5 para 6 anos, e minha mãe lia pra gente em casa. Ela lia a Bíblia. Olha. Ela tinha pouca instrução, ela tinha 3ª série primária, mas ela lia a Bíblia à noite, quando encerrava o expediente da casa, ela reunia os filhos menores, né? E ali ela lia a Bíblia, e eu com 6 anos, eu me converti ao Deus de Abraão, o Deus de Agar. Foi na experiência de Agar com Sara, que naquela história, que meu coração creu em Deus e desejou que aquele Deus fosse meu Deus. E assim, eu fiquei tão empolgada para ler a Bíblia e não esperar que minha mãe lesse para mim, que eu aprendi a ler em um dia. É mesmo? A minha irmã me Mas falou Agar, assim. Paulinha, tô tentando fazer uma conexão aqui. Por quê? É apenas o episódio, né, que ela viveu com o menino ali, mas essa história, né, de ela ter entrado na vida de Abraão, o que foi que chamou mais a atenção? O que me chamou a em Agar? atenção foi porque foi naquela passagem do capítulo 16, quando Sara, e ela tem aquele desentendimento, e Sara então a aflige, e ela vai para o deserto, e o anjo do Senhor a encontra. E por que aquilo me impressionou? Eu tinha 6 anos, mas eu já tinha visto minha mãe grávida. Minha mãe tinha perdido um bebê com 6 meses de gravidez, e eu via minha mãe muito frágil na gravidez, muito frágil. E eu sou uma pessoa que minha mente se transporta para o ambiente onde a história acontece. Então, quando a minha mãe contou a história de Agar sendo afligida, eu pensei como criança. Eu pensei, aquela mulher não tinha pai e mãe perto dela para tomar conta dela. Ela não tinha culpa de estar grávida, foi a ideia de Sara. Ela não tinha como se defender, ela estava frágil, debilitada pela gravidez, e Deus foi ao encontro dela. Então eu me apaixonei por aquele Deus que cuidava dela naquele momento de fragilidade. Ali eu amei o Senhor. Que lindo, que lindo. Aí veio então você era criança e aí gostou Daí veio dessa a paixão pela leitura. Já veio ali de infância, né? Veio a paixão pela leitura. Fala pra mim aqui um livro que você leu nessa época, assim, que te marcou. Você lembra de Agar, deve lembrar aí de um livro assim que te fez assim, um dia eu quero ser uma escritora, né? Eu quero olhar e colocar aí nesses papéis também histórias, né? Eu li muitos livros, pastor, quando adolescente e quando jovem, mas assim, secular ou cristão, porque fica à vontade. São, na verdade, a gente faz essa separação, e a literatura, ela não tem barreiras, né? Ela consegue construir em nós esse universo e que transpõe, né, a questão de segmentos religiosos, às vezes até mesmo culturais, né? É porque eu li Johnny, 3 livros da Johnny, Poliana, 3 livros da Poliana, eu li A Cruz do Punhal, Depois da Cruz do Punhal, Foge Nick Foge, seculares eu li Os Meninos da Rua Paulo, Guarani, Iracema, Fogo Morto, e vários livros, né? O Menino do Dedo Verde, Feijão Maravilha, Se Meu Fusca Falasse, Capitães de Areia,
vários livros. Que legal, olha, e olha que tudo isso vai compondo, né, a paixão por livros, né? Então não há nada de mal seus filhos serem instruídos a ler esse livro, pelo contrário, né? O livro, ele desata, ativa a sua parte de fantasia, né? E você consegue ser mais lúdico, né? Enxergar a vida e os favores dela, né? Sim. Agora, assim, uma marca muito forte, né, na sua vida é a sua dedicação também como professora, né? Professora de seminário e professora da escola bíblica. Sim. A gente até hoje, eu sou pastor de uma igreja que você pastoreou também, e até hoje a gente ouve falar das escolas bíblicas, onde a Paulina estava à frente de um grupo de alunos que todo domingo de manhã sentava para ouvi-la, né? Como é que é essa relação como professora, sua relação como aluno, e isso, que espaço isso ocupa na sua vida, assim, né? Então, ensinar é meu dom. Eu fui chamado para o ensino. Fui chamado por Deus, e bem antes de Deus me fazer esse chamado, Deus me deu um sonho profético, me mostrou que esse era o meu chamado. Mas bem antes, já com 11 anos na escola, eu já era professora. Eu era aluna e professora, né? Nas escolas por onde eu passei, nas turmas, sempre eu, a ponto do meu pai, fazer um quadro lá em casa e montar uma mesa, e os meus amigos de escola iam para minha casa para eu dar aula para eles, porque eles aprendiam mais comigo do que com o próprio professor, né? Mas isso é um dom, é uma paixão, e eu acho que as pessoas percebem isso. Aqui na Igreja Central, começamos com uma classe com 25 alunos. E 5 domingos depois eu tinha 120 alunos. Olha só. E nós chegamos a ter 400 alunos numa classe, no templo, né, na nave, porque não tinha onde colocar tanta gente para aprender. Não é o ideal, didaticamente falando, mas a gente não tinha onde pôr, né? E foi um tempo de muito crescimento. Foi um tempo muito gostoso, muito divertido também. As aulas também tinham um momento de diversão. Eu me divertia dando aula para minha turma também. Nós fizemos uma vez uma avaliação, para você ter uma ideia. Estudamos os personagens bíblicos, né? 13 personagens. E no final a avaliação foi para quem você tira o chapéu. Então nós fizemos um quadro, né? Dividimos a turma em grupos e fizemos dentro do chapéu o nome dos personagens que havíamos estudado, tinha um corpo de jurados. Então, assim, pensa num momento gostoso. Estudar era muito gostoso, né? Olha aí, você quer uma ideia, né, para sua escola bíblica dominical, uma dinâmica, né? Olha aí que fantástico, foi muito né? legal. Que tira o chapéu, né? Estuda sobre... Aqui a gente pode fazer isso com essa revista, né? Verdade. Estuda essas 13 personagens, depois monte aí um quadro aí diante da sua classe, quem sabe para toda a EBD, e instrui, né? Ensinando. E o seminário, Paulina? Eu quero que você fale do seminário, porque você está voltando agora ao seminário, estou tendo o prazer de... É um desafio, né, pra desafio, gente. Né? É um novo desafio. E o que assim, porque é diferente de uma classe de 400 alunos, 125, o seminário às vezes você dá aula para 4, 5, 6 alunos. O que leva uma pessoa como você a investir um tempo, né, na vida desse aluno que precisa de alguém que instrui, né? Eu fico às vezes fazendo essa pergunta, né? Porque eu vejo pastores às vezes dentro de uma sala de aula, 3 horas em sala de aula, com uma classe às vezes de 5, 6 alunos, às vezes eu já vi até 3 alunos numa classe de aula. O que leva, né, um mestre dedicar tanto tempo a um grupo pequeno de pessoas, né? Não, para mim não há diferença. Né? Eu já lecionei numa congregação para um grupo de adolescentes, e às vezes eu tinha 4, 5, e por alguns anos eu fiquei à frente dessa congregação, e minha turma era uma turma bem pequena, de adolescentes, e com o mesmo prazer e dedicação que eu preparava uma aula para 400 alunos, eu preparava para 4, 5, porque hoje eu vejo nesses alunos um grande resultado. O senhor tem aqui o Alexandre, que faz parte
do grupo de louvor. Isso. Foi minha ovelha durante alguns anos e foi meu aluno. Da Larissa, o Alexandre da Larissa? Alexandre, Alexandre. Essa eu não sabia. Foi nossa ovelha, né, durante um tempo na congregação. Então a gente vê lá na frente o resultado, né? Então o desafio é sempre o mesmo. Né? E Jesus acaba sendo um modelo, né? Você estava falando aí, lembrei, Jesus, a mesma atenção que ele dava a uma pessoa, como a mulher samaritana, que a gente fala aqui, sim, ele dava às multidões também, sim, né? Então, assim, lecionar não está condicionado a um número, e sim a qualidade, né, do ensino, sim, né, do tempo que você dedica e mergulha nisso aí. Quero falar um pouquinho com você, Paulinho, dessa revista, né? Essa, sim, revista fantástica que é, assim, usado por muitas mulheres, não apenas na escola bíblica dominical, mas para pregações, às vezes mesmo até cursos que são dados baseado nisso, uma vez que fala de qualidade e características diferentes, né? Essa revista você escreveu pra gente em 2013, né? Foi 2013. A gente está aí com 8 anos já que ela foi escrita, mas eu tenho certeza que é fruto assim de um tempo precioso, onde você olhou e conseguiu ver nessas mulheres virtudes, né, que podem ser um legado para a vida do ser humano. Não vou dizer nem toda mulher, mas como você fala aqui, em paciência e em submissão. São legados que podem ser dados a todo indivíduo, sim, né? Sim. Eu queria que você destacasse aqui para mim qual que é esse personagem. Eu sei que eu vou te colocar numa fria, né? Não vale H, tá? Não vale Sara e H, porque você já citou aí que vamos tirar aí Sara e H. Eu queria que você falasse de uma dessas aí, tá bem? Bom, essa revista ela foi escrita por 4 mulheres. Isso. A missionária Rosane Duarte, a missionária Solimar Coelho, a missionária Sueli Gomes e eu. Essa foi a proposta, né? Mas eu escrevi 4 lições. Das 4, eu acho que a que mais me marcou, todas elas são produtos de reflexão, mas aquelas 2 mulheres que vão disputar um filho na frente do rei Salomão. Aquela lição ali, para mim, foi de um grande impacto, sabe? Porque eu falei sobre uma mãe que põe os filhos, mães com filhos sob perigo. Mães, pais, né? Aí no caso não é só a mãe, mas que sobrecarregam. Uma matou seu filho por dormir sobre. Então era o peso de um adulto sobre uma criança, sobre um bebê. Então eu falo sobre isso. Mães que estão matando seus filhos, roubando-lhes a infância, colocando pesos de adulto sobre essas crianças. E a outra mãe que não mata, mas coloca sob risco de morte. E perde seu filho porque ela dorme enquanto um perigo estava dentro da própria casa. Porque aqui roubou o seu filho, roubou enquanto ela dormia. Então mães que dormem, ou seja, não estão percebendo perigos dentro da própria casa, estão colocando seus filhos sob risco de morte. Uau, e como isso é atual, né, Paulinho? É muito atual. Porque quando ela acorda, ela se dá conta de que aquele ali não é o seu filho. Então, quando essas mães acordarem, elas poderão olhar para o seu filho e ver, esse não é o meu filho. Desconhecer seu filho, porque elas dormiram enquanto ele estava exposto a um perigo. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma mãe que ela disse, eu não sei o que fazer com meu filho. Olha. Eu não sei mais, um menino de 10, 11 anos de idade, talvez, né? Talvez tenha acordado um momento e não tenha reconhecido mais, né? Isso não é o filho que eu criei, sim, não é o filho que eu gerei, não é o filho que eu sonhei ter um dia, por causa talvez do descuido em uma noite, né? Exatamente. Em um momento, em uma fase da criança, né? E isso acaba se tornando assim uma responsabilidade grande para que essa mulher possa viver. Sim. Agora, você como mulher, né? A visão que você tem hoje, Paulina, né? Vamos falar só da mãe não, mas a visão, o papel da mulher nesse universo que a gente vive hoje, né? Tem um livro que a minha esposa estava lendo semana passada, já conheci ele há um tempo, mas o título nunca tinha me chamado tanta atenção como me chamou agora, né? Como ter o coração de Maria e o mundo de Marta, né? Você deve ter ouvido falar. Mas esse mundo onde a mulher foi desafiada a sair para fora, trabalhar também. Hoje de manhã eu encerrei na minha live o livro de Provérbios, né?
E o livro de Provérbios termina no capítulo 31 com um louvor à mulher virtuosa, e as características que são criadas ali, são destacadas ali para essa mulher, é extraordinária. Mas já ouvi muitas mulheres dizendo que é impossível ser essa mulher, né, de Provérbios capítulo 31 ali. Mas esse desafio de ser mulher nesse universo, nesse mundo de hoje, fala para nós um pouquinho aí. Você tem essa personalidade tão forte, né? Tem ministrado a esse universo aí tão grande de mulheres aí, né? Pastor, eu vejo assim, outro dia eu me perguntei, e eu tenho alguma coisa escrita, por que que Deus incluiu, eu não terminei aquela mensagem, eu não falei esse tópico, aquelas 4 mulheres na genealogia. Mas aquelas mulheres tinham semente de Messias. E eu entendi que semente de Messias, porque na verdade a semente está no homem, não está na mulher. Mas por que que elas foram incluídas na genealogia de um rei? Então elas tinham mentalidade de governo. Não vou aqui entrar em detalhes, mas aquelas mulheres, elas tinham mentalidade de governo, mente de governo. Por isso que elas estão dentro Vamos relembrar essas 4 mulheres, né? Ruth, Raabe, Tamar e Batseba. Você vai ver que quem mente de governo, quem vai para o trono como rainha, não é Abigail, que era tão boazinha, mas foi Batseba. Não é? A Tamar, ela consegue tirar da mão do seu sogro o cetro, o bastão. O governo, né? O governo. Que simbolizar o governo. Não é verdade? A Ruth consegue que o Boaz pague as contas dela. É isso mesmo. Sabe? Então essas mulheres têm uma mentalidade de governo. Então eu penso que Deus, através da palavra, Ele quer, e essa revista é uma chave para isso, Ele quer nos moldar com essa mentalidade. Sabe? Para esse tempo. Nós precisamos estar atentos para esse tempo, até porque a Bíblia diz que Deus nos fez reis e sacerdotes. Então nossa mentalidade tem que ser de governo. Em qualquer situação, Deus quer nos dar o governo, sabe? Deus quer que a gente comande aquela situação. Essa é até uma restauração do Éden, né? Sim. Porque Deus cria o homem e dá o governo na mão dele, né? Todos os animais que estão sobre a terra, as aves no céu estão sob teu governo. Sim. Tu dominarás, né? A autoridade. Sim. E o pecado que vem fazer com que o homem perca esse governo, sim, né? Está sendo restaurado agora com o sacerdócio universal, sim, né? É verdade. Onde Deus dá, independente se é homem ou mulher, porque o sacerdócio universal, o governo, a autoridade não está condicionada. É tanto que essas mulheres provam isso, né? É verdade. E eu amei essa expressão, né? Mente de governo, mentalidade de governo, porque isso é algo que precisa ser trabalhado dentro dentro de nós, né? Às vezes a mulher é muito Abigail, né? Muito boazinha, muito mãe. Mas Deus também disse a ela, ó, você vai edificar uma casa, você vai construir. E se você não tiver mente de governo, você não constrói a casa. Exatamente. Né? E a intencionalidade precisa ser uma marca, né? Assim, o governo é algo intencional. Eu recebi esse governo de Deus e você, sim, começa a trabalhar a intenção de estabelecer esse governo, sim, esse reinado dentro de casa, né? E você vê que a mulher tem conseguido ter essa percepção hoje, Paulina, assim, não tem, nem né? Todas, nem todas. Entra o governo das emoções, entra o governo da mente, dos pensamentos, entra o governo da realidade, das situações, né? A gente pode tem várias coisas para serem trabalhadas, mas a questão é que a gente tem que se perguntar, eu estou governando ou estou sendo governada? E aprender os princípios pelos quais Deus quer nos levar a assumir esse comando. O espírito é servil, mas a mentalidade tem que ser sempre de governo. Você cita o caso de Ruth, por exemplo, né? Você vê o poder de influência de uma mulher, né? Ela consegue chegar naquela terra, não tinha nada, perderam tudo, era uma catadora das respigas que tinha ali, e de repente ela consegue... e a gente vê que as ações elas são intencionais, né? A sua sogra dirige, ela também vai no caminho, e compensa que não, ela tem um homem pagando as suas contas,
acolhendo, né, pagando dote, né, para que ela se torne, né, a mulher. Então é uma questão mesmo de influência. A mulher tem esse poder de influenciar, né? Então é o que você diz, né? O governo que a mulher exerce não é uma imposição, mas através do serviço ela consegue governar, né? A própria Abigail, que quando ela pega aquela oferta, ela arruma aquele grupo de servos, vai na frente e intercede, e ela está ali governando a situação. Ela impede que a morte chegue na casa dela, ela guarda a sua família, correto? Ela impede que Davi tenha uma mancha no seu ministério futuro, né? E lá para frente ela entra até para o palácio. Isso. Né? Então, assim, é uma atitude pensada que coloca sempre no governo da situação. Muito nesse bom. sentido que eu falo. Paulina, você como escritora também, né, além dessa parceria, essa colaboração no Centro de Publicações, escreveu outras revistas também, você também é escritora de livros, né, autora aí. Queria que você falasse um pouquinho desses universos assim que você criou e colocou no papel aí, né? Eu tenho 4 livros publicados. Equilibrando a Autoestima foi o primeiro, foi muito especial para mim aquele livrinho. Ele trata de quê? Esse foi uma palestra que eu dei e eu transformei em livro. Eu falo sobre os perigos de uma autoestima muito elevada, né? E também outro extremo, de uma baixa autoestima. E aponto a cruz como equilíbrio. É na cruz que a gente encontra o equilíbrio, né? Para eu ter uma correta visão de quem eu sou. Eu não sou um superstar, mas eu também não sou um verme. Né? Eu sou alguém que Deus ama, mas também alguém que Deus quer tratar. Outro tema super atual, Paulina, né? Equilibrando a autoestima. Tenho Favos de Mel, que foi uma coletânea de 20 mensagens que eu preguei. Esse também é um doce de livro. Esse já está em e-book. Está sendo vendido. No meu Instagram tem um link da minha bio, que a pessoa vai entrar no site e tem esse livro já em e-book. Tem um Café com Sofia, né, que foi meu... Agora eu estou pensando em transformar o meu conteúdo do Instagram, das lives, no próximo. Vai ser Arqué. Estou pensando em colocar esse título. Arqué? Arqué. Isso significa o quê? Princípio. Arqué significa princípio. Arque é príncipe, arqué é princípio. Como o livro de Gênesis, né? É princípio. Então, o conteúdo está no livro de Gênesis, eu estou pensando em dar esse título. Que legal. Do livro. Agora, deixa aí seu endereço, né? Qual que é o Instagram lá? Você está com as lives semanais? Toda né? sexta-feira, pela manhã, às 7h45, mas ficam gravadas. Tem uma grade lá, que já tem 17 capítulos já feito devocional. Tá muito gostoso. Paulina, _Gonçalves, 01. Isso. Alguém aí, anote aí nos comentários embaixo aí, Paulina, Gonçalves, 01. No Instagram, toda sexta-feira, qual horário? 7h45 da manhã. 7h45. E a live fica salva e disponível lá depois para as pessoas acessarem, né? E como é que você está lidando com a tecnologia, esse universo aí, né? Ainda é um desafio, né? É um desafio pra gente, ainda estou engatinhando. Paulino, eu quero te agradecer, né? A gente ficaria aqui um tempasso, né? Falando dessas coisas. Amém. Colocar o Centro de Publicações à sua disposição, né? Esses recursos que hoje Deus disponibiliza, o que é nosso é seu também, tá bom? E quero agradecer muito, assim, esse desprendimento de estar aqui. Eu estou com muita expectativa dessa volta sua ao seminário, né? Há uma expectativa. A gente ainda não conseguiu fazer uma divulgação em massa disso, mas o povo que toma conhecimento acaba, a gente já vê a empolgação neles, né? Amém. E saber assim que você está pronta sempre, essa dedicação. Sua fala aqui foi muito importante para mim. Não importa, né, se são 3, 4, 1 ou se é 400 em uma sala, e importa que o ensino está sendo transmitido, né? O legado, o aprendizado está sendo oferecido a todos, né? E é um prazer tremendo. Então, tá aí, ó, Paulina _Gonçalves 01, toda sexta-feira às 7h15. 7h45. 7h45 da manhã.
você pode acompanhar as lives da Paulina. Vou pedir para marcar aí, Fernandinho, vou criar uma dinâmica nos próximos posts nossos, a gente marcar a Paulina aí, para que o povo tenha acesso também, né, à sua rede social e seja ricamente abençoado. Paulina, eu quero te dar esse tempo último agora para você deixar aqui uma mensagem, uma fala àqueles que hoje têm acesso e aqueles que terão depois a essa live que a gente está fazendo aqui. Amém. Eu vou deixar com vocês uma palavra que nós falamos na semana passada no devocional da classe do mestrado, que me chamou muita atenção no capítulo 6 de 2 Reis, quando aquele exército sírio, o rei da Síria envia um exército para prender, para capturar e levar cativo para a Síria o profeta Eliseu. Eliseu fez 2 orações, excetuando a oração que ele faz por Geazi, mas Eliseu fez 2 orações em favor daquele exército inimigo. A primeira oração ele disse assim: Senhor, fere esses homens de cegueira. E aqueles homens foram todos feridos de cegueira. E Eliseu os tomou pela mão e os conduziu a Samaria. E lá em Samaria ele mandou que o rei colocasse um banquete na frente daquele exército. E o rei queria feri-los. Ele disse: não, coloca um banquete. E aí pediu que Deus abrisse os olhos daquele exército. E a Bíblia diz que aquele exército deve ter ficado surpreso, sendo abençoado pelo seu adversário. Então nunca mais as tropas sírias entraram dentro da tropa de Israel, dentro da terra de Israel. 2 coisas eu aprendi com aquela oração e eu falei sobre isso. Aquela oração foi uma oração estratégica. As orações de Eliseu foram orações estratégicas. Tanto quando ele pede para abrir, fechar os olhos, quanto ele pede para abrir. Por quê? 2 coisas aconteceram ali. O inimigo que veio capturá-lo acabou sendo capturado por ele. Então, Eliseu, que estava sendo alvo de uma captura, acaba no comando da situação. Volto a falar sobre mente de governo. A oração que ele fez o colocou no comando da situação. O inimigo ficou na mão dele. Foi ele quem conduziu o inimigo, em vez do inimigo conduzi-lo. E depois, a Bíblia diz que as tropas sírias não entraram mais em Israel. A oração de Eliseu fez com que um conflito de proporções internacionais fosse solucionado. Então, orações estratégicas nos colocam no governo de uma situação. Orações estratégicas nos levam a solucionar conflitos de grandes proporções. Amém? Que nós aprendamos a fazer esse tipo de oração para que a gente alcance esse tipo de resultado. Deus nos abençoe. É isso aí, essa é a missionária Paulina sempre fantástica, né? Essa perspectiva de ver o texto, de trazer ele para o conhecimento, é uma característica muito peculiar dela. Deus abençoe, não deixe de acompanhar não, né? Nós precisamos ser seletivos em quem nós estamos ouvindo, em quem nós estamos seguindo, né? Às vezes olhamos as pessoas, elas não selecionam quem ouve, elas não selecionam o que elas leem, para onde elas estão olhando, e isso é um grande problema dos dias de hoje, né? Seja seletivo, escolha as pessoas certas para ouvir, leia os conteúdos que você precisa ler para esses dias atuais e para as áreas que talvez sejam desafiadoras para você, e você vai ter amanhã uma perspectiva muito melhor, ministerialmente falando, familiarmente falando, socialmente falando, amém? O programa Crescer com o CPMW está ficando por aqui com todos os contatos, para você entrar em contato conosco e adquirir os nossos produtos. Apesar de ser uma editora da Igreja Wesleyana, nós temos toda a preocupação de não ser tendenciosos quando nós abordamos alguns textos. Nós somos uma editora bíblica, e a bíblica ela não é tendenciosa, ela é clara, ela é objetiva, ela é direcional, e nós podemos abordar assuntos e trabalhar eles sem entrar em questões doutrinárias e trazendo simplesmente o conteúdo bíblico. Liga para nós. Vamos lá, Simone, que é a nossa diretora comercial, tá lá com uma equipe, né? Guilherme, Andréia e a nossa querida Manu estão lá preparados para receber o seu pedido e dar a você toda a atenção que você precisa. Um abraço, querido, fique em paz e a gente cresce com o CPMW.